Youngcast. E aí galera, meu nome é Júlio Felizola e se não tiver um carro verde na rua é porque ele já amadureceu. Oi, eu sou a Cami e eu gosto disso, é muito adulto. Olá, eu sou o Diego Mandu e bem-vindos a mais um Youngcast. Eu acho que o de hoje vai ter um assunto muito especial para vocês. Valeu. Meu nome é Helder Borges, o Homem do Aço, e tô aqui direto de Krypton para fornecer informações para vocês aí, pessoal. Oi, eu sou a Karen e eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. Olá galera, meu nome é Camila e vida longa e próspera. E o assunto hoje é maturidade. Vamos descobrir finalmente quem tem maturidade entre nós, mas desconfio que ninguém. Júlio, qual é a sua maturidade? A sua idade que você sente que você tem? Mas primeiro a gente tem que definir o que é maturidade. O que é maturidade para vocês? É muito Maturidade é você ter coragem de pagar suas contas com o seu próprio dinheiro? Maturidade seria você sentir satisfação em pagar suas contas? Nossa, então se for isso, fudeu. Não sou maturo. Nunca você matura. Nunca. Nem eu, cara. Dá uma dor no coração quando você paga aquele boleto. Que você fala, cara. Ver seu dinheiro, o dinheiro que você poderia gastar tudo em bonequinho Em action figures. pra SH Figuarts. companhia de energia elétrica. Tá, vamos definir o que é maturidade. Vamos ver se a gente entra num acordo. Deve ser profissional falar isso. Olha, posso falar sobre o que eu vejo maturidade hoje? Maturidade é nada mais, nada menos do que a capacidade de você poder lidar com os problemas hoje em dia. Hoje em dia, o que mais demanda hoje em tudo quanto é convívio social é você ter aquela capacidade de saber lidar com o problema, com as pessoas. Eu já vi vários dizeres nessa era de internet 1.0, 2.0, mas uma delas que eu achei interessante é que maturidade é você envelhecer de forma correta e não ser amargo perante a vida que te esmaga, às vezes que tenta tirar você do seu caminho. Então é isso que eu vejo como maturidade particularmente. Arrasou. Bom, mas é isso aí, uma visão clara. Ele falou tudo. Em poucas não, em muitas palavras. Pronto, acabou o podcast. Não, senhora, agora vamos... Caramba, calma. Tô brincando. Calma. Ó, lidar com os problemas. Nós não conseguimos fazer isso. Pelo menos eu não consigo lidar com todos os meus problemas. Eu tento, ao máximo, achar soluções para eles, mas lidar com eles é muito difícil. Tem um exemplo claro dessa semana, é eu editando o episódio 2. Aí todo mundo acha que é Ataque dos Clones. Não. Tipo, o que aconteceu é que deu erro no arquivo. E caramba, a minha vontade era de pegar o notebook e tacar ele na parede de tanta raiva. Mas eu consegui respirar naquela respirada. E hoje eu cortei o bruto, né? Fiz aqui todo bonitinho e já tô sonorizando. Terrível. É um negócio sinistro, cara. Você foi maduro e não quis jogar o seu notebook na parede, cara. Parabéns. Eu controlei, sabe? Na verdade, é o que eu costumo dizer, assim, tomando de novo a palavra, mas de uma forma bem sintetizada. Quando a gente é criança, a gente é mais jovem, a gente não consegue ter esse tempo de análise. Quanto mais experiência vai chegando, a gente vai tendo esse tempo de análise. Tipo, o cara vai lá, derruba seu sorvete. Você tá na rua, óbvio, aí a pessoa vai e derruba seu sorvete. Você vai chegar, que isso, cara? Como assim, cara? Que você fez isso? Você não vai fazer isso. Você vai parar, vai analisar, vai ver se foi um acidente. Realmente você tem condição de atuar aquilo, porque a maturidade, ela modifica de tempo em tempo. De 5 em 5 anos parece que tem uma renovação de um contrato de maturidade interna. Então é importante lidar com os problemas. Igual você falou, notebook quebrado, o que ia acontecer? Preju Preju gigantesco.
Lá vai 2.000 conto no lixo. 4.000. Ué, lá vai mais, acho- 4.000. Eu acho que dentro disso que você falou, Helder, também a questão do. Justamente, eu parei para pensar aqui, a questão do planejamento um pouco mais a longo prazo. Por exemplo, você satisfaz a sua vontade de quebrar o notebook agora para ter que arcar com prejuízo depois. Porque Até você que vai ponto precisar vale a disso, pena? né? Essa análise mais de planejamento a longo prazo, digamos assim. Pode se colocar, encaixa perfeitamente no contexto, porque é o que você falou. A nossa vida, ela é movimento. Vamos falar uma coisa nerd aqui agora. Quem aqui assistiu aquele Guerra Mundial Z do Brad Pitt? Tem um momento que ele fala no filme que é muito interessante, que ele está preso no primeiro ato. Isso não é spoiler no início do filme, quem estiver ouvindo. Ele fala com o hispano, o cara hispânico, ele fala o seguinte, ele fala assim, la vida es movimiento. Ele fala, a vida é movimento. E a diferença é que cada um tem o seu movimento. E a maturidade, ela dita esse ritmo de cada um. Imagina bem, você perde um notebook por uma fúria. Quantas vezes, quando eu era mais novo, eu já vi gente jogar controle de videogame no chão? Ou o celular, Sabe? que é o hobby das mulheres ciumentas, tacar celular na parede. Ai, foda-se, toma! Tipo assim, né? A pessoa pensa, opa, deixa eu ver que quanto se divide, quantas partes divide. Não é bom. Quantos pedacinhos de sofrimento quando vê aquele celular quebrado no canto da parede, você fala assim, não valeu a pena. Quebre um copo, é mais relaxante e não tem tanto preju. Às vezes é melhor um banho frio. É verdade, pode crer. Eu quando ficava nervoso e quando eu bebia, eu tacava a garrafinha na parede, era tão legal. Vocês acham que Deadpool é um personagem maduro ou imaturo? Doido. Ah, ele é maduro, cara, ele vai resolver os problemas dele, tá ligado? Mas esquece a arma no carro. Então, isso aí... Eu também sou esquecido, cara, eu nem sei se eu tô usando cueca. A gente não quer Eu nem vou falar sobre. Cara, quem não quer saber isso aí é a máquina, né, cara? A máquina que quer ver esse resultado. A máquina de lavar, né? Cara da máquina. A pobre máquina, sofredora, amanhã eu tenho Pobre roupa máquina. pra lavar. A máquina chega lá, quando você chega e tem. Ao invés de você ter que usar o teu sabão normal, você vai ter que procurar lá líquido X. Né? Um líquido com ácido pra você jogar. Só Eu pensei que era um negócio pra criar as meninas super poderosas. Eu falei, nossa, eu vou elemento fazer as X. meninas. Não, vou e é fazer- maneiro, né? Você vê, né? Teve aquela parada lá, eu não esqueço, é a parada que mais marcou dos meninas superpoderosas é aquilo, né? Que aquele professor só fica assim, meninas, vocês de novo! O tempo todo. Não para um segundo. É o professor Utônio, cara, ele é meio maluco. Engraçado, eu vou falar um negócio pra vocês aproveitar que a gente falou. Você sabia que eu percebi que tem um easter egg entre Samurai Jack e Meninas Superpoderosas? No Qual? primeiro episódio Sério? tem ele. Um universo faz parte do outro. O Samurai Jack é muito Ancestral. frente. Porque Ele o é primeiro um- episódio mostra eles escavando, os cachorros escavando. E quando eles vão escavando as ruínas, teoricamente, né, arqueológicos, sítio arqueológico, eles acham propagandas que tem no Meninas Poderosas. Os primeiros louco! episódios. Verdade, aquela propaganda do cachorro que fala nas Superpoderosas. Au, au. Au, au. Au, au, au. Lembra desse episódio que todo mundo se transforma em cachorro? A professora Otônio fala assim, ele chega lá e... Au, au. Au, 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 au. Agora uma pergunta que não quer calar. Maturidade é foco? Porque a gente não tem nenhum. Não, olha só, é igual aquela zoeira dos irmãos Castro, né? Que é o tal do direita Wolverine. A pessoa não consegue parar para analisar. Na verdade, eu acho que para ter uma situação boa hoje de conversa, tem que ser uma conversa expandida. É o que eu falo com um grande amigo meu. A gente conversa em hiperlink. Você vê, falou Justo. Clica, de pum, Meninas abre. Poderosas, clica, vai para outra. Depois clica, vai para outra. Isso É assim demonstra a capacidade de inteligência da gente. É É assim verdade. que funciona o meu cérebro. Tipo, se eu falar
qualquer palavra, ele vai ligar a outra. Tipo, talvez seja qualquer coisa, mas só que não seja tão aparente que seja, tipo, conectado. Mas pra mim tem. Exatamente. É o que eles chamam o seguinte, Júlio. Tem um nome para isso. Eu vou ser técnico no comentário, mas vai ser legal. Procurem depois na TED, aquelas palestras da TED, um vídeo sobre fala conectoma. Você é o seu conectoma. Esse é o nome. Procurem depois, vale muito a pena. Ele fala justamente dessas ramificações que a gente tem neural. Tudo se conecta. Maturidade é entender que às vezes a gente tem que cortar essa conexão. É igual falou, maturidade é foco. Muitas vezes pode ser considerado foco também. É a questão de você não aceitar o ruído. E o que atrapalha demais hoje em dia a maturidade é o ruído. É o que a gente perde muitas vezes. Então passo adiante aí, pessoal. Quando eu editei o segundo episódio, eu tava me focando muito em tirar ruído e marcar algumas referências. E eu editando novamente, eu cortando o bruto, eu percebi que eu perdi muita coisa. Tipo, eu tinha marcado umas 5, 6 coisas. Nessa agora que eu marquei, que eu editei, tinha 8, 9, 10 coisas ali que eu marquei que eu tinha perdido. Então, eu acho que a questão do meu foco, eu tava focado em uma coisa, mas eu tava assim, caralho, eu só tenho que fazer isso. Mas, tipo, eu tô indo além, eu tô tipo, tem que ser engraçadão. Mas eu tava perdendo coisa também. Tava tipo, eu tava pensando lá. Naquela parte, né? Eu tava pensando lá. Estagnou. Mas só que. É foda. Daquela brecada. Você pensa, não, velho, isso tem que ser engraçado pra caramba, não sei o que. É complicado. Porque às vezes você tem um foco tão. Que você acha que tá abrangindo alguma coisa, aí quando você vai ver, caramba, velho. Eu só estive foco. presa no mesmo lugar. Até agora. Eu não andei nada. A conclusão, que é o verdadeiro foco, você não estava alcançando. Você estava preso naquele pedacinho ali que você falou. Caramba, isso precisa da minha atenção, caralho. Por que eu não resolvo? Mas filho, isso aí que você acabou de falar agora é tão fundamental. É igual assim, eu falo com vocês, eu sou um estudante, eu sou um eterno estudante, sabe? Eu acho que mantém muito jovem é isso. Eu tô sempre estudando, eu acho que o diploma ele não traz o conhecimento que as pessoas acham. Acho que o nosso mundo tá cheio de informação de qualidade, sabe? A gente vive uma era hiperconectada e uma das coisas que eu vejo hoje em dia é que, por exemplo, a gente está aqui agora no software, tá aqui a Camila, tá o Júlio, tá todo mundo aqui conversando entre si, cada um em partes remotas. Isso já é um milagre. Então, essa hiperconexão é o que atrapalhou muita coisa. Da mesma forma que nós estamos aqui conversando, alguém está querendo ver algum vídeo que saiu agora. E alguém está querendo escutar uma música, alguém está querendo ir no banheiro, alguém está querendo comer alguma coisa. Então, isso atrapalha a tua observação. É o que foi dito há muito tempo. Existe um estudo sobre um efeito que é chamado de attention span. Ele é o coeficiente ou limiar de atenção que cada um tem. Aí eles falam que isso é relativo ao peixe, né, que tem 0,12 segundos de observação, e que dizem que cada ano que passa, isso abaixa mais o ser humano. Então a gente vai perdendo toda essa capacidade de observar as coisas, de ler os textos, de manter as sentenças ativas na cabeça. Então todo esse ruído, quando você fala ruído, gente, é o que atrapalha a tua atenção, atrapalha o teu... É o que desfoca. Exatamente, desfoca. E a gente está vivendo hoje na sociedade hiperconectada, mas nós estamos vivendo ao mesmo tempo uma sociedade ultra ruído. Nós estamos conversando totalmente alienados. Exatamente. Tinha um professor meu na época que ele falou uma palavra, ele falou uma coisa e chega a ser até assustador a forma que ele abrangeu, mas eu achei interessante a base. Ele falou que nós estamos vivendo um computador na frente dos nossos rostos, isso há muitos anos, uns 10 anos atrás, mas nós estamos vivendo um abismo numérico.
Essa é a verdade. Sabe? A gente tá tudo, a gente tem tudo e não tem nada. Sabe? Então, por isso é importante. A maturidade para reconhecer o foco e aplicar o foco mediante ao ruído. Gente, pessoal, assim, eu digo isso para vocês que realmente é o que eu tenho visto, tenho visto muitas pessoas. Eu acho fundamental a gente utilizar essa tática de manter para poder a gente adiantar e conseguir, né, atravessar algumas coisas. E hoje em dia, gente, até para escrever, eu perguntar para vocês aqui, isso é só uma pergunta básica. Qual de vocês hoje, vocês pegam uma caneta de verdade e escrevem alguma coisa, escrevem uma frase, escrevem... Você escreve? Eu Fala escrevo também. muito. Hoje, Eu tenho essa loucura ainda. Eu acho que ainda é fundamental que a gente trabalhe a nossa grafia, nosso vício, nosso pulso. E por que eu falo isso? Porque é necessário que a nossa conexão esteja ainda alinhada ao ponto do nosso lápis. Porque hoje, né, o pessoal fala que é teoria da conspiração, os amigos meus falam, pô, ela tá viajando, cara. Não é assim também, não. Existe alguma coisa assim. Começa a partir do momento que você não consegue mais escrever. Então a gente tem que lutar para manter as nossas habilidades manuais, tá? A dica que eu dou para vocês, uma dica de neurofisiologistas, de psiquiatras aí, pessoas que trabalham na área cognitiva, é muito bom a gente manter saudável, tá, pessoal? A dica que eu dou para vocês que é joia, vale muito a pena. Nossa, eu acho muito importante e, na verdade, pela questão do meu tratamento, que eu sofro de alguns transtornos psiquiátricos. Então, para mim é fundamental, tanto a questão da escrita, quanto a questão de lidar com cores, com lápis de cor. Terapia ocupacional, basicamente, mas tem realmente um efeito muito positivo, digamos assim. Tem, claro. Isso aí é uma área, vou até explicar melhor, isso é uma área que ela trabalha em cima de um labor cerebral chamado de holístico. Cada um tem uma porcentagem específica do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. Então, hoje em dia, o que a mídia está fazendo, a mídia que eu digo geral, vou falar mídia, falando de tal, Beltrán, YouTube, não. Mídia, ela está tentando cancelar parte dessa absorção que vocês têm. Então, por isso que é muito importante buscar as habilidades manuais, desenhar, gente, desenhe, faz bem pra caramba, desenhe, ilustrem, sabe? Eu parabenizo sempre o pessoal que trabalha com a voz. Trabalhar com a voz, você consegue modificar muitas coisas ali no teu ramo cerebral, você consegue ver Então, é importante se manter saudável, poder, para que o foco se estabeleça. E é curioso você falar isso, cara, porque eu tava lendo alguma coisa essa semana exatamente explicando isso. Que o ideal é você sempre não perder essa conexão com o que eles, na matéria que eles falavam assim, como se fossem a moda antiga. Você ler bastante, escrever bastante, praticar sua caligrafia, a sua criatividade, fazer o máximo para exercitar tudo, porque a gente está vivendo a pior era, assim, é um avanço tecnológico, é um avanço de proximidade, porque ao mesmo tempo que você tá aqui, tá na puta que pariu, tá falando com todo mundo, Deus e o mundo, só que você tá ficando... As pessoas hoje, elas estão ficando meio preguiçosas, eles estão desativando essa... Como é que se diz? Esse exercício, sabe? Aí é uma coisa foda, cara, é um assunto que, porra... Perfeito, a sua colocação tá perfeita. Desativando. Estamos desativando as nossas habilidades. É uma questão. Eu estudo muito pelo computador, mas pra eu encaixar isso no meu cérebro, eu tenho que escrever. Então eu tenho o meu caderno de notas. Caderninho. Eu não consigo fazer anotação, tipo, abrir o Word, fazer anotação daquilo que eu tô, sei lá, na videoaula, vendo ali. Não, eu tenho que pegar aquilo que o professor tá falando, dar uma pausa, escrever, voltar. E assim indo, porque se eu não escrever, eu não vou guardar. É um fato. É bom que você faça isso. Esse é o princípio do resumo. Você tem que ter sempre isso em mente. E ninguém consegue absorver. A pessoa tem que ter a memória eidética. O que eles chamam no RPG
essas coisas, a memória é idética. É impossível hoje em dia, com essa quantidade de ruído, você conseguir absorver um conteúdo todo. Principalmente o que você falou, Júlio. Escrevendo ali no Word, escrevendo no Notepad, você não consegue, cara. Você olha, daqui a pouco você já tá fazendo outra. O efeito de Aprendizado. procurar, de aprendizado, de procurar Exato. Você não guardar. assimila, você não assimila, você não consegue A assimilar. busca, a assimilação, ela é necessária. Exemplo claro, é igual a gente está falando, e tem um provérbio chinês, o provérbio chinês que ele é interessante. Ele, assim, ele trabalha com aquele contexto de tipo assim, você vê, ele tem aquela ideia assim, sobre de memorizar, sabe? Tem uma coisa assim, e muitas pessoas não conseguem entender o processo, né? E é assim, eu acho que é alguma coisa desse tipo assim, eu ouço, eu esqueço, eu vejo, eu me lembro, eu faço, eu entendo. Você tem Curioso, eu tenho uma ligação indireta, assim, o Doutor Estranho, né, ele no filme, ele diz que ele conseguiu todos os diplomas dele com a memória fotográfica dele. Que isso ajudava ele a estudar. E ali parecia que realmente era uma certa crítica. Não, talvez não tenha sido intencional, mas ao mesmo tempo foi. É uma crítica. Você, quando tem as coisas na ponta dos dedos, você vai pesquisar aquela vez, aquela hora lá, vai, pum, passou, né? Mas quando você está lendo, quando você tem que guardar na sua memória mesmo para valer, para você passar ou evoluir, tem que ser dessa forma, entendeu? Você tem que lembrar do que você está estudando, falar assim, caramba, eu li aquilo ali. Tanto é que numa prova isso ajuda pra caramba mesmo. Então, curioso, né? O Doutor Estranho é assim. Perfeito. Ó, isso que agora colocou uma referência nerd, não precisa fazer edição. Essa é uma referência fodida de foda. Vou usar o termo agora, estou perfeitamente bem. Não poderia ter encaixado um contexto melhor, tá? Por que eu tô falando, você mandou bem nisso aí? E a memória bem trabalhada, ela tem demérito. As pessoas parecem que dão demérito para boa memória. E para você ter boa memória, você tem que querer, você precisa querer reter as informações. Não é fácil para ninguém lembrar de sequências de equações, sequências de o que não é fácil. Não sabe que é difícil. Agora, é aquele negócio que a gente tem visto. Na história do Doutor Estranho, ele sofre um determinado preconceito quanto isso. Pra você ver como é que são as coisas. O cara é melhor. E ele tem um distúrbio justamente por causa disso. E ele tem um ego muito aflorado. De tudo. Então, a memória, a capacidade de memória, as nossas falhas, elas mostram a nossa maturidade também, voltando ao tempo. As nossas falhas delimitam essa capacidade. Então é muito importante entender tudo isso. Sabe, eu achei essa referência que você ótima, uma excelente referência. Obrigado, Marvel, vocês são muito legais. A gente te ama, Marvel. Adoramos Doutor Estranho. É que os meus personagens favoritos da Marvel, geralmente eles têm essas peculiaridades, cara. Então não tem como eu não lembrar. Me puxa muito fácil essas coisas. Não, eu posso colocar um exemplo. O Batman também tem. O Batman Eu ia chegar exatamente nesse cara. Eu sou DC, vocês são Marvel, eu curto muito DC. Eu sou DC-nauta. O Batman ainda é mais complexo do que o Doutor Estranho, cara. É foda. A mente daquele cara é muito... E é engraçado, né? São personagens que foram criados há trocentos anos, foram evoluindo com os anos e tal. E o que fica mais marcado é exatamente isso. A forma que funciona a inteligência do Batman. A frieza de fazer, sabe, planos e mais planos. Ele fez um plano para destruir a Liga da Justiça, cara. Olha só que coisa louca. Ele pegou as fraquezas de cada um e criou um plano para destruir tudo. E o único plano que podia deter ele seria a Liga da Justiça. Olha só. Eu lembro de um episódio do desenho da Liga Sem Limites. Talvez vocês tenham visto. Não é spoiler. Sim. Mas é que a Liga do Futuro encontra a Liga do Passado. Sim. E todos eles estão na Chamber, lá naquela cama. Todos eles presos. E o Batman olha para os pulsos dele preso.
Quando ele olha, ele dá uma olhada pro lado, olha pro outro. Aí quando ele olha, tá o Batman na frente dele. Aí o Batman olha pra ele e fala assim: não, bandido, eu já pensei em tudo. Tipo, acabou. Ele não consegue sair. Ele não consegue. É muito foda essa cena, é sério. Parece simples. Eu pensei em todas as alternativas. Acabou. Não sai dali. Pronto. Pronto, bom final. Já que vocês falaram de Doutor Estranho, tem um personagem que é interpretado também pelo Benedito, né? Que é o Sherlock? Benedito. Que é que é Sherlock. Se você ver a série essa da BBC, é da BBC, se eu não me engano, que vem tudo, ele tem um castelo da mente dele, que ele entra ali e começa a revisar tudo que tá em volta, ele guarda tudo que tá em volta. Por isso, é uma das coisas que ele também ele tem essa obsessão de tocar violino. O personagem de Sherlock Holmes é fantástico. É. Melhor série. Só não vejo Elementary, né? Porque... Elementary. Gente, eu posso indicar uma série muito boa pra vocês. Infelizmente, eu vou poder ficar aqui. Não, mas vou indicar uma série muito boa pra vocês. Sim. A Technique. T, né, T-H-E-T, de um hospital chamado The Nick Boxer. Série muito boa, do Steven Soderbergh, que é o cara que faz o Driver, um monte de filme barra pesada, vale muito a pena. Tipo assim, e esse conceito de memória, de aprendizado, pessoal, isso é levado às últimas consequências. E o Júlio falou dessa coisa de anotar, você vê o desespero dos médicos para anotar e manter, sabe, na mão ali o tempo todo. Então, acho que isso é tudo muito legal, sabe? Esse negócio que foi comentado aí desse castelo. Existe a teoria do palácio da memória também. É que você precisa guardar em cada coisa em determinados cômodos. E tudo faz sentido. Sabe? Você vê, né? É engraçado, a gente tá falando de maturidade, você tá indo para áreas cognitivas. Você imagina bem como é que o negócio evoluiu aqui. Muito bom. Que bom. Bem-vindos ao Youngcast, cara. É sempre assim. Gente, olha aí. Uma coisa vai puxando. Tá bom. Olha só. Ficou foda. Parabéns. Parabéns. Clap, 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 clap. Helder, foi um prazer ter você aqui, cara. Foi muito bom mesmo. Pessoal, eu que agradeço sempre, tá? Arrasou demais. Vocês são pessoas 10, tá? Conteúdo que eu falo, assim, o que eu costumo dizer sempre, nós somos unidos pela égide do nerdismo, né? O secto do nerdismo. E isso só atrai coisas boas. No final das contas, Você é o rei, cara. Você é o rei. coisas legais. Precisamos da sua voz mais vezes também, valeu? Com Pode certeza, deixar. a gente aprende muito. Eu peço desculpas, às vezes, até por falar demais, porque eu sou assim, eu gosto de realmente passar a informação. Não peça desculpa É bom, não, dá cara. pra Não pede desculpa não, Você é muito tem bom o isso. conteúdo. Ô, Helder, você fala tipo tanto, mas você fala tão bem que não precisa nem cortar. E o que você fala é Caraca, não interessante. Não precisa. Tipo, coloca ele direto, tá bom. Uma coisa é a pessoa falar e ela falar. A pessoa se perde, Uma né? coisa- Exatamente. Uma coisa Eu- é a pessoa falar nada. ser Outra Helder, coisa- outra coisa é a pessoa ser eu. Outra coisa é a pessoa falar muita coisa interessante. E com essa voz maravilhosa que você tem, eu aposto que as menininhas vão adorar. Que isso? Olha, Nada. masculinity alert aí. Desculpa. Não, mas eu Tem falo uma isso, cabra, pessoal. Mandu. Eu falo isso pra vocês, pessoal. Eu participo de outros podcasts assim isolados. Não é sempre que eu participo ultimamente. Já tenho um pouco de experiência, eu gosto muito realmente para apresentar, para falar. Eu acho muito legal. Então seja bem-vindo ao Youngcast. Muitíssimo obrigado. Tá, pessoal, eu agradeço a cada um de vocês aí, tá? Poderia enumerar milhares de elogios para todos vocês, porque vocês merecem, sim. E isso sim, uma atitude nobre. Às vezes a pessoa não tem tempo de ler, não tem tempo, a pessoa coloca ali no radinho, coloca
três aqui, pá, faz uma corridinha, vai no mercado, esquece o pão, passa e tal, entendeu? E. Cara, falei demais, mas tô de boa. A cada flagrante, uma reação negativa. Além do gesto obsceno, nenhuma vontade de falar com a reportagem. Você pode falar o nome do seu pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. E a gente, antes de começar o cast, a gente pensava assim que a gente ia falar de, sabe, o que é ser maduro, essas coisas assim. E na verdade, a gente só passou os primeiros 3 ou 4 minutos da conversa falando sobre o que seria a maturidade. Depois daquilo, a história se desenvolveu. É uma coisa absurda. Eu acho que somos maduros e a gente não sabia. Será? Né? A Cara, gente começou o Helder tava aqui, né? Ele nos amadureceu. É, mas agora a coisa vai desenrolar. Ou não. Agora vai ser foco, certeza. Tá, mas definições claras pra todo mundo de maturidade, isso que o Helder falou, né? Uhum. Perfeitamente. Né, pessoal? Agora a gente pode... Meu amiguinho. O que a gente pode falar aqui é as várias interpretações da maturidade também, né? Porque às vezes a gente cria aquela situação, ser maduro é ser sério? Não, ser maduro é o que o Helder falou, e o que a gente conversou e a gente entrou em um acordo, que é o quê? Você saber lidar com os problemas. Não. Eu ser hiperativo, por exemplo, e falar pra caramba, fazer uma porrada de referência, como a maioria de vocês também fazem, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa imatura, mas sim uma pessoa divertida. Cara, eu posso falar o que eu acho que é maturidade? Sim. Manda. É você pagar suas contas. Nossa, fodeu, eu sou muito imaturo. Paga teus boletos que tu é maduro pra caralho. Fudeu! Eu não sei, cara. Eu conheço uma porrada de gente que paga seus boletos, mas, porra, faz cada pirocada maluca. É verdade. Tem um penetra aqui que riu e vazou. Riu e vazou? Vazei nada, eu tô aqui há um tempão. Olha Ô, só. Karen! Pior que ela tá aqui, tipo, Faz um ela, tempo. A espiã! Ouvindo, tem um tempão. ela tá É a aqui primeira desde o participação começo. oficial da Karen, né? É. É do Oi, nada, Karen. apareceu do nada. Karen? Oi, tudo bom? Ai, meu Deus. Não, Camila, não some! Pelo amor de Deus! Maturidade é aguentar isso. Maturidade é aguentar a Karen. Exatamente. Esse aqui vai ficar engraçado, né? No fim das Realmente, contas. maturidade é aguentar a cara. Obrigada. Karen, para de provocar, pelo amor de Deus. Karen, Oi. você que pegou o bonde andando, mas eu acho que você ouviu a conversa que a gente tava tendo aqui. Eu O que é ouvi, maturidade mas pra assim... você? Ué, é difícil, hein? Ô, difícil. É difícil. Você é mãe, correto? Eu acredito que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cicatriz. Tá aqui mesmo. Então, você é mãe. Se não foi um alien, foi uma criança que saiu daqui. Sim, eu posso É ser uma criança. super, eu super espero. maturidade isso aí. Exatamente. Olha, você não precisa nem Não. mais fazer a pergunta. Eu também acho. Ela já respondeu, cara. Vai nessa. Assim, muitas pessoas elas entram num estágio de maturidade maior quando tem filhos. Correto? Não. Eu ia sim. dizer que não, né? Mas. Não, vai, eu você tá eu dizendo? falei que não, cara. Vai na De minha. certa forma, tem maturidade sim, porque você vai ter que cuidar de uma segunda vida. Aí que tá, vamos É. entrar nessa parada. Tem gente que não consegue. Eu também acho que não, cara. Eu tô concordando com a Karen aqui porque eu lembrei de um negócio. Então acho que maturidade não seja. Ô, gente, Pra ser mãe ou também- pai, eu Não, também não falei ajuda a não. evoluir. Eu também achei. Não ajuda a evoluir. Não, é que É que da mesma forma que tem pessoas maduras que têm filhos, Tem Tem pessoas pessoas- imaturas. tem o latino. hoje é latino? festa lá no meu. Tá lá no meu AP. Meu Deus do céu.
Somos maduros, tá, Ele pessoal? se Vamos lá, vamos reproduziu. manter o foco. Eu não sei, porque depende do que a pessoa entende de maturidade, né? Tem gente que acha que ser maduro é tipo você ser muito adulto. Só levar as que eu coisas tava a falando. sério o tempo todo. E eu não acho isso maturidade. Eu acho isso ser uma pessoa amargurada, chata até, sabia? Exatamente. Bad vibes. Porque aí se for Mas- pensar assim, eu não sou madura. Eu brinco o tempo todo. Mas falando seriamente, o que você acha que é maturidade, Karen? Cara, eu acho que é quando você consegue resolver certos problemas, assim, de uma forma mais. Cara, é muito doido vocês me perguntarem isso, porque eu tava jogando o Warframe. Eu prestando atenção no meu jogo e de repente vocês fazem uma pergunta, assim. Não, Batata quente, minha filha. é porque eu acho que a pessoa que é madura, ela é, tipo assim, tem uma tolerância maior a certas coisas da vida, entendeu? A certas frustrações e tal. Então, sei lá. Eu acho que é conforme você lida com as coisas que acontecem no dia a dia, porque é brabo. Ser adulto é chato pra caramba. É muita coisa acontecendo o tempo todo. Eu tenho uma história bonita, cara. Quando eu morei de 0 ano de idade até os 23 aqui em São Paulo e fui morar 3 anos aí no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro. E quando eu saí daqui pra ir pro Rio de Janeiro, eu não era uma pessoa madura, cara. Na verdade, eu tacava o foda-se pra maioria das coisas, não sabia lidar com os meus problemas, eu arrumava muita confusão, brigava por qualquer besteira. E quando eu fui morar no Rio, que eu fui lidar com as pessoas que são mais maduras do que eu mesmo, aquilo ali foi me evoluindo. Eu voltei do Rio de Janeiro para São Paulo, depois desses 3 anos, eu voltei uma nova pessoa, cara. Eu acho que, sei lá, às vezes você precisa de um empurrãozinho ou uma situação de sabe, crítica para te assustar, assim, para você, às vezes, entender o que é ser maduro ou não. E eu olho pro meu eu anterior, cara, eu falo assim, caramba, olha como eu era idiota, sabe, infantil. E eu não tinha maturidade pra lidar com certas coisas. Hoje eu sou assim, maluco e tal, né? Mas eu saí de São Paulo pro Rio achando que ia ser moleza, tal. Ah, não, eu consigo. E a realidade que eu encontrei lá me transformou completamente. A visão que eu tenho de mim é totalmente diferente. Eu acho que Às vezes eu acima preciso de um botão de ignição. Então, um dos tópicos que eu coloquei pra gente comentar é até que ponto idade, porque é engraçado isso que você colocou agora, interessante, engraçado não, interessante. É engraçado Você também. colocou agora sobre experiência, eu ia perguntar até que ponto a idade é um fator de experiência, de maturidade. E eu acho que é muito mais experiência mesmo, é você vivenciar. Às vezes, tem pessoas com muita idade que se comportam como uma criança mimada. Sim. E eu era uma pessoa assim, entendeu? Eu achava que tinha que ter tudo na mão e que as coisas iam ser mole, não sei o quê, que eu podia fazer, bater o pezinho e as coisas iam resolver. E aí, quando eu tive que correr atrás da minha vida, foi quando eu percebi que, porra, olha que idiota, é tão gostoso você resolver as coisas você mesmo, você não depender de nada, você ter a maturidade de você olhar pro problema, bolar a solução, às vezes você vai ficar com a cabeça estourada de raiva, mas você precisa manter o foco, que nem o Helder falou, e, tipo, são coisas que te amadurecem, entendeu? E a eu acho que eu leveza, amadureci né? mais. Sim! Aprender a fazer isso incrível. com leveza. É incrível como às vezes você precisa de um empurrão para poder se tornar maduro. Algumas pessoas têm filhos, outras pessoas mudam de vida. Acontece uma morte em família que pode também te transformar. No meu caso, foram os dois fatores que me ajudaram a ter mais maturidade hoje. Foi exatamente isso. A perda da minha mãe em 2008. E aí, em 2012, quando eu resolvi que eu ia mudar minha vida de vez. Que eu fui pro Rio de Janeiro e fui tentar a vida com uma louca. Foram as coisas que me ajudaram pra caramba pra amadurecer. Ter uma família babaca também. Sim. Dá Exatamente. por exemplo. Karen, porra, a Karen é foda, velho. Ela concorda porque sabe, conhece.
Exatamente. Esse teve que ser com mais vontade. Ai, amiga, exatamente. Exatamente. Isso é. Nível de maturidade. Exatamente. Tem um nível de maturidade que eu acho que a pessoa meio que aceitar o que o outro diz. Não é, tipo, você não precisa concordar, mas venhamos e convenhamos. Você também não precisa agredir a pessoa porque ela tem uma opinião diferente da sua. Ou, sei lá, uma religião diferente da sua, uma sexualidade diferente da sua. Também tem Ai, eu dessas, acho foda. sabe? Eu acho. Cara, eu tive minha maturidade muito cedo. Porra. A gente Então, percebe, não deu pra Camila, falar. a gente percebe. Não, é sério. Comecei a trabalhar cedo. Esse negócio de respeitar a opinião, respeitar as pessoas. De outro modo. Com vocês eu sou de zoeira. Mas com as pessoas eu sou respeitosa e tal, essas coisas. Sou madura. Ah, então quer dizer que é bagunça. Você tá falando isso? Não é uma caradora. A gente é bagunça agora. Aqui é bagunça agora. É assim, Não, tô Camila. falando eu é assim. tratando vocês. Olha, caramba, Olha velho. só, Olha você só, acabou de- velho. Mas A Você gente- vem cagar na minha gente cabeça tá- porque quer. A gente está pegando a Camila no pulo. Prestem atenção. Eu sou da zoeira com vocês porque eu me solto mais. Entendeu? Ó. Ah, que bonitinho. Estou fazendo coraçãozinho. Cami, eu te odeio. Seu coração mole. Meu Deus, Ah, segura, mano, segura a Camila. Júlio, amarra ela. Não tem Bota ela na como. cadeira. A maturidade vai embora agora. Mas nesse ponto que a Camila falou, eu também meio que aprendi cedo. É porque eu desde pequeno odiava, sei lá, ir na igreja. Mas eu respeitava, eu tinha. E um dos meus melhores. Não vou falar melhor porque ultimamente a gente tá meio afastado e tal, mas. Ele tem uma religião totalmente diferente da minha. A observação, eu necessariamente não tenho religião. Eu sou. Como dizem quando alguém não tem religião? Abstênio. É abstênio, não é? Que não tem religião. Eu acho que é agnóstico, alguma coisa assim. Agnóstico. Isso. Depende. E caramba, a gente sempre quando se vê, a gente fica tipo umas 2 horas em pé na rua conversando, sabe? Eu tenho amigos assim A também, gente se respeita por cada um ter um ponto de vista, um conceito da vida, vamos dizer assim. Então eu acho que um ponto forte de ser maturo é você não precisa gostar, você sabe, mas você também não precisa ser bruto, querer pegar sua opinião e enfiar a goela abaixo de outra pessoa. Eu acho que tem dessas também. Júlio, Sim. eu acho que para o ser humano, seres humanos normais, né, que convivem no dia a dia, tal, coisas assim, existem 3 coisas que conseguem provar se você é maduro ou não. São 3 assuntos, na verdade: religião, política e futebol. Essas 3 coisas conseguem provar para qualquer um se a pessoa é madura ou imatura. Fácil. Quando você conversa sobre religião e chega aquele cara que fala assim: ah, não, mas se eu vou entrar numa igreja evangélica, não sei o que, fala um monte de merda. Aí, política: ah, não, porque é petista ou é tucano? É Esquerda ou direita? Esquerda ou direita. Então, Comunista. essas coisas provam quem é maduro e quem não é. Se você sabe debater, chegar assim: olha só, meu ponto de vista é esse, cara, eu acho que esse lado daqui funciona. Beleza, tá sendo maduro. Agora tem aquele cara que fala assim: ah, não, porra, ó o Lula, ó o que ele fez, e aí? E não sei o quê. Aí você fala assim: porra, essa pessoa aí já não dá pra conversar, ela já não tem maturidade pra política. Eu sou uma pessoa que é contra o Lula e a família inteira é a favor. Então, Olha, eu imagina. escuto muita bosta. Mas também fico na minha, não vou procurar confusão nem debater, porque eu sei que não vai valer a pena. Não vale mesmo. E futebol, você vê. Mano, quem discute por futebol é idiota. Merda. Uma coisa, eu É um merda. sou atleticano e a
Sim. que em Minas, né, tem a rivalidade Atlético e Cruzeiro. Onde que eu corto E Cruzeiro, o meu cabelo, Batendo, a gente. o cara que corta, nunca ele chegou a é discutir. fanático. Sempre quando dá, eu vou lá conversar tal. Mas tem cara que não dá. O cara que eu cortava cabelo antes desse é também um cruzeirense fanático e você não podia falar um A ou chegar lá onde que ele corta o cabelo com a camisa do Galo que ia dar treta. Então, Ele ia raspar sua cabeça e ia deixar caminho de rato. caramba, a última vez Ele ia raspar um pinto. É o quê? Caralho! Ia fazer um Esse é o nível de maturidade. Esse é o nível de maturidade. Eu queria falar sobre os olhares diferentes das pessoas julgando mentalmente você andando. Se você tiver alguma coisa diferente em você, os olhares das pessoas para você julgando mentalmente é ridículo. Eu não acho isso maduro. Gente, acho isso uma Tipo, merda. meu cabelo azul? Exatamente, eu ia falar isso também. Cara, você adivinha, porra. É que tá tenso. Você ainda tá com o cabelo azul, né, cara? Ela sai de casa com o cabelo azul, o pessoal fica olhando, obviamente. E julgando mentalmente que porra é aquela. Mas, eu pô, acho que julgar já é um defeito fodido, cara. A pessoa tá se sentindo tão bem, inclusive eu gosto do cabelo da Karen azul, ficou legal nela. Obrigada, cara. A Karen vai ganhar um Oscar. A Karen vai ganhar um Oscar. Eu sou suspeita pra falar, né? Que eu tenho cabelo colorido desde a minha adolescência. Eu não tenho cabelo. Então, cara, mas é muito, Que os cara, muito né? chato. Eu tenho não cabelo, acho mas tá uma indo. atividade, não. E eu encaro olhares de julgamento e é foda. Que além da falta de maturidade de quem repara, tem a maturidade que a gente tem que ter de não levar a mal. Tipo, que é, porra? Tá olhando o que, caralho? Agora eu tô de boa, mas na semana que eu pintei tava tenso. Eu tô cagada? É isso que você tá pensando? Né? Eu fiquei muito sem graça. Velho. Pois é, a gente tem maturidade suficiente pra não debater sobre o olhar da pessoa. É o seguinte, pra mim é assim, eu caguei e andei, saca? Cara, eu namorava uma garota que tinha 1,85m, eu tenho 1,74m. Você não sabe o que é um olhar de julgamento. Olhar de julgamento, falando assim, caramba, por que que... E outra, a menina que eu namorava... A Karen é menor ela que eu. era lindona, cara. E eu sou idiota, né? Então... Não, o pior de tudo na minha vida é reunião de escola. É foda. É terrível. Nossa, eu já cabelinho chego azul, morrendo. Porque, tipo, eu não só tenho a cara de criança, mas eu tenho 1,53m. Então eu chego, as pessoas pensam assim, e a irmãzinha do Gabriel veio na reunião, que fofo. Aí quando alguém fala assim, é mãe do Gabriel, aí vai todos os olhares pra mim. Eu falo, sou. Por quê? Sabe? Cara, quando você for, quando Cara, você for na isso é reunião, chato demais. bota um boné. Pra quê? Pra pensarem que eu sou lésbica? Eu não entendi. Sim, porque ele fala assim... Mas já bom, pensam, então, tipo, se eu botar o boné, não vai fazer muita diferença. Eu já uso uma blusa Eu já uso uma blusa do Chewbacca com a calça larga, o povo já olha assim, já... Não, eu acho que o pessoal tem que aprender a lidar com isso. Acho que... O diferente, né? Exatamente. Você não tem que saber, as pessoas não sabem lidar ainda com o que é diferente. Essa é a verdade. Por isso que eu gosto do anime Friends. Muito isso. Eu lembrei da escola anterior do meu filho, que as mães, tipo, faziam um negocinho lá delas, de sair juntas e tal, nunca me chamavam, porque achavam que eu era muito nova. Tipo, uma vez chegou e falou assim, essa garota não deve saber de nada, deve ter 18 anos no máximo. Aí eu olhei pra cara dela e falei, você não é boa em matemática, né? Porque se eu tiver 18 anos, eu tenho que ter parido com uns 12, por aí. Você acha que eu parei com 12?
In your face, fucking face. Aí ela ficou sem motherfucker. graça, assim, me olhando. Falei, Turn cara, down for what? Aí fez aquela cara de peido que não gostou. é chato, porque tem mães mais novas que eu, só que são altas e tal, ninguém pensa que é mais nova que eu. Agora eu chego, o povo me dá no máximo 20 anos. Aí Parabéns. é brabo. É que nem essa semana eu fui ajudar um velhinho de quase 90 anos levar a sacola dele de compra, que tava muito pesada. Eu falei, não, ajuda o senhor. Aí eu fui levando com ele, daqui a pouco ele... Ah, deixa aí, menina. Sua mãe deve estar preocupada. Ai, que bosta. Eu falei, senhor, eu vou fazer 30 mês que vem, senhor. Aí ele olhou assim pra minha cara. Ah, é mesmo? Acho que ele Putz, pensou a cara que vai ser é mais velha do que eu, então. Caralho. eu sou tia aqui, gato. Só tia, Eu vou fazer me 30 só respeite. em dezembro. É, eu sou velha, meu filho. Tô sentindo peso aqui da coluna já. Tá bravo. Não, eu imagino quando eu chegar nos 30, então, tô fudido. Já tô Ah, todo cara, eu tô sentindo umas estragado. dorzinhas, mas eu nem ligo, cara. Eu tô com a dor no coração. Eu acho que eu sinto a Mila dor porque eu machucou meu sou, coração. sou gordo. Então, né? Ah, o joelho vai pro caralho, né? Não, isso é um fato engraçado. Eu tenho problema no joelho porque eu caí. Tipo, eu jogava bola, o cara me deu uma cama de gato e eu caí com o joelho. Eu tenho o mesmo problema que você, cara. Você me contou, eu lembrei exatamente do mesmo episódio que aconteceu comigo. Cara, é o joelho esquerdo. É o esquerdo. Caramba, o meu esquerdo hoje tava doendo. Qual o problema desse grupo? Somos esquerdopatas? Toda hora que vai passar a marcha, cara, Ó, doía. futebol e Diego não combinam. Mandu e futebol não combinam. Isso é fato. Eu caí na besteira dos meus 18 anos. Ah, eu vou jogar bola agora, não sei o quê. Me ferrei. Prefiro continuar nerd pelo resto da vida, não ser boçal. Não, pior que eu era bom, Prefiro cara. jogar RPG. Eu era, tipo assim, eu era um bom lá não me goleiro. machuca. Tá ligado? Os meninos estavam assim, não, velho, Julião titular no campeonato. É, não sei o porque quê. você ocupava todo gol. Talvez. Podia ser. Eu não sei o que é impedimento. Ó, eu vou explicar, calma aí, que isso aí é simples. Não! Ah, não, deixa ela pura, por favor.